Oi, gente, tudo bom? Boa tarde para vocês. Meio-dia e um, né? Meio-dia e dois, na verdade. Tô chegando aqui, são meio-dia e dois. Atrasei um tiquinho porque eu tava temperando um peixe ali pro almoço. E aí, quando eu vi, o horário avançou um pouco. Então, é uma felicidade estar aqui com vocês. Vou dar uma ajustadinha na câmera, coisa suave. E para a gente começar o nosso diálogo de hoje, vou colocar o nosso título, né? Aqui. Fixando. Hoje a gente vai conversar. O dia é bastante movimentado, né? E é sempre bastante difícil escolher um tema. Então, mas esse tema me foi sugerido ontem de noite pela Janaína, que está aí entrando agora, me mandou uma mensagem e pediu para a gente conversar um pouquinho sobre o destino do Abraham Weintraub, né? E aí eu acredito que dá para contextualizar isso, né? O destino do Weintraub com algumas outras questões que estão acontecendo, sobretudo essa ofensiva do STF contra militantes que apoiam o governo Bolsonaro, e dá para a gente fazer uma reflexão bastante interessante sobre esses elementos e como eles se encaixam na atual conjuntura. Então hoje esse é o nosso papo, a gente vai tentar entender um pouquinho o que o Weintraub significa, o que os desafios que estão se colocando para ele, né, politicamente, marcam em termos de mudança do governo, e vamos seguir essa toada, vamos seguir esse caminho. Antes disso, eu queria convidar vocês para algumas coisas, né? A primeira é para que vocês curtam a nossa página, né? Quem tiver interesse aí, seguir a gente aqui nesse Instagram. Nós temos mais de 1.500 seguidores, estamos aqui, né? Então é sempre um prazer poder ter vocês. Então, se vocês puderem recomendar aos seus amigos, falar da live, mandar a nossa live pelo WhatsApp para a rapaziada. Eu sempre coloco as lives no YouTube, então se vocês puderem compartilhar para seus amigos, eu sempre agradeço também. A segunda coisa é, se vocês puderem, por favor, clicar no aviãozinho aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, e aí você pode encaminhar essa live para os seus amigos de Instagram participarem nesse exato momento com a gente. Isso também é sempre muito bom, porque enriquece o debate e faz com que a gente possa dialogar de maneira mais efetiva. Eu estou colocando meu relógio aqui porque normalmente a gente se embanana um pouquinho com o horário, né? E a terceira coisa é, se você gostou, dá um joinha, volta amanhã, né? E de fato também convido seus amigos para participarem aqui do nosso papo. E se quiser sugerir algum tema, como esse foi sugerido hoje por um dos membros que nos acompanham aqui, sugira tema também. A gente está sempre aberto para fazer esse diálogo, tá? Então, olha só, começando, né? 12:05, vamos lá. Quem chamou, chamou. Quem chamou pode chamar ainda mais. Vamos começar aqui a nossa reflexão. De primeiro, né? De saída, qual é um ponto importante? O que significa a presença de nomes como Abraham Weintraub, Damares, né? O próprio Ernesto Araújo, né? E o ministro Marcos Pontes no governo Bolsonaro, né? Esses nomes significam, em algum sentido, a presença de indivíduos que simbolizam aquele que é o Bolsonaro da eleição, né? O Bolsonaro do confronto, o Bolsonaro que quer romper com as estruturas políticas, né? E o Bolsonaro que, de fato, achava que valia a pena tentar governar sem construir coalizão, né? E o que tem acontecido desde então, né? Isso tem sido agravado a partir da pandemia, e a gente tem feito esses diálogos aqui a partir dessa perspectiva também, né? De que a pandemia agravou o panorama político nacional, né? O que tem acontecido, gente? O presidente Bolsonaro e o seu núcleo político têm apanhado bastante, essa é a grande verdade, né? Apanham bastante, tem sofrido muito na ideia de manter essa tensão constante da confrontação, na ideia de manter a ideia de que há o tempo todo um homem contra o sistema, de que a política está dividida entre bem e mal, né? Isso é feito de maneira até muito inteligente pelo presidente e pelo seu grupo político,
para manter uma militância muito coesa e muito firme em torno da figura do presidente, mas obviamente que isso traz dificuldades, né? Uma dificuldade, obviamente, envolve o diálogo do presidente com os outros poderes institucionais. E aí vem uma coisa bem clara. Se você é daqueles que acredita nessa ideia de uma revolução feita nestes termos, talvez provavelmente o que eu fale vai te desagradar, tá bom? Então vamos deixar isso muito claro. Como eu sempre digo aqui, essa é uma live de análise, não é uma live de militância, então há espaços de militância que eu respeito, favoráveis e contrários ao presidente da República, mas aqui a gente quer entender como o jogo é jogado, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? À medida que toda vez que o presidente força a mão nessa ideia de um discurso de confronto, nessa ideia de um discurso de embate, tem uma resposta institucional a isso, né? Significa dizer o quê? Toda vez que o presidente sobe o tom, 1 ou 2 volumes ali, a resposta institucional sobe também 1 ou 2 volumes. E o que a gente tem visto é que o presidente, no início da pandemia, se aproveitou muito do fato de que a maioria dos seus seguidores, né, ou uma parte considerável dos seus seguidores, comprou a narrativa de que era possível politizar a pandemia, e esse pessoal foi para a rua, fez apoio, demonstrou adesão, né, com o presidente, e isso de fato foi criando uma lógica, né, uma permissividade a determinados tipos de comportamento, inclusive do presidente da República. Qual o ponto daí derivado? O ponto é que, em algum momento, uma reação institucional começou. E por que ela começou? Porque ela foi sendo provocada, gente. Tá? A reação institucional, entendam, é um processo natural em democracias que os poderes tenham desacordos. Essa ideia que as pessoas, assim, algumas vezes as pessoas não leem o Montesquieu direito, ou não leem os textos de teoria política e dizerem que os poderes vão lidar harmonicamente, isso é bobagem, gente. Os poderes dão coices uns nos outros, é normal. O que acontece é que, em algum sentido, o governo Bolsonaro entendeu que à medida que ele construísse um discurso, ele contasse uma história de que ele era vítima dos outros poderes, isso servia a 2 propósitos. Servia para nublar as falhas de gestão no embate à pandemia e em outras agendas, e servia para manter a militância coesa. E assim o governo Bolsonaro foi fazendo. O ponto fundamental é que chegou um momento, né, em que as reações institucionais começaram a acontecer. Eu creio que as reações institucionais começam cerca de 2 semanas atrás, quando há a abertura dos primeiros pedidos de busca e apreensão sobre blogueiros e militantes que são abertamente apoiadores do presidente. Ali foi dado um sinal de alerta. E aí, olha o encadeamento dos fatos, né? Numa segunda-feira, o presidente elogiou uma ação da Polícia Federal que teve como objetivo o governador do Rio de Janeiro. 2 dias depois, 2 dias depois, não me lembro agora, houve uma nova operação da Polícia Federal em que o objetivo foram apoiadores do presidente da República, principalmente o pessoal que tem blogs, militância nas redes sociais e tal, onde o bolsonarismo é muito forte, tá? Esse processo, essa conjuntura foi gerando e foi se desdobrando em um novo desenho, né? Este novo desenho vai trazendo notícias que não são as notícias que o governo quer. Por quê? Porque ele foi colocando na defensiva apoiadores do governo. E aí vamos lembrar, né? Há 2 inquéritos hoje que complicam apoiadores do presidente Bolsonaro. Os apoiadores famosos, tá? Não estou falando... E aí entendam isso. Eu não estou falando aqui da pessoa que está na rua, lá vai à Esplanada, ou à Avenida Paulista, ou à praia no Rio de Janeiro com uma bandeira do Brasil, uma camiseta do Bolsonaro. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando daqueles que são destacados dentro da militância, e esses entes destacados dentro da militância hoje começam a ser alvo de ações, de reações institucionais. E por que eu estou dizendo reações e não ações institucionais? Porque o discurso dessa turma foi sendo construído para provocar reações institucionais, né? Eu coloquei um tweet ontem no Instagram aqui, em que eu dava o receituário da construção da condição de mártir político, né? Para você ser mártir político, você tem que achar um espaço, né? Um espaço que é um nicho discursivo. Essa turma arranjou um nicho discursivo, a construção desse novo diálogo de direita, dessa nova narrativa de direita. Eles acharam um nicho. O segundo passo é atacar os rivais políticos. Eles escolheram os rivais políticos e foram atacando. Primeiro o PT, agora no governo as instituições, né?
a Câmara, o STF, por aí vai, né? Depois disso vem a reação institucional. A gente está nessa fase, que é a reação institucional. O ministro Alexandre de Moraes ontem pediu, com o apoio do Ministério Público, né, a prisão da Sarah Winter, e hoje 21 mandados de busca e apreensão para tentar entender como essa rede de apoio a essa militância funciona, né? Há outros 2 elementos, mas eu convido vocês a olharem lá no Instagram depois e verem os outros 2 elementos. Isso vai gerando um processo. Entendido isso, gente, se vocês entenderam isso, a gente tem um outro elemento que corre em paralelo, né? Tem as duas ações, uma de atos antidemocráticos e a outra das fake news, né? Essas duas colocam apoiadores-chave do presidente em uma situação difícil. E, em paralelo a isso, a gente tem uma outra situação, né? E qual é a outra situação? É a necessidade do governo de ter uma relação minimamente boa com o legislativo, no mínimo. Não estou nem falando de STF ainda, né? E quando você está falando de uma relação minimamente boa com o legislativo, a gente está basicamente dizendo de que o governo precisa de base de apoio parlamentar. E aí tem uma turma aqui que eu já vi que acompanha essas temáticas. E aí quando a gente está falando de base de apoio parlamentar, basicamente nós estamos falando do processo, né, que o governo tem feito nas últimas semanas, dos arquitetos, que a gente poderia chamar, essa expressão não é minha, essa expressão do Léo Barreto, né? Dos arquitetos da estabilidade. Tem gente dentro do governo que está tentando construir uma arquitetura de estabilidade para normalizar o governo. O que seria arquitetura de estabilidade, gente? Olha, eu vou pegar aqui, eu vou conversar com os entes no Congresso, vou falar, então, meu velho, você quer vir ser parte do governo? Eu te dou uma caixa e nessa caixa você pode fazer políticas públicas e você tem que proteger o governo no legislativo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Não caiam na balela de que diálogo em democracias que são pluripartidárias. O que é uma democracia pluripartidária? Tem mais de 2 partidos no Congresso e a gente tem mais de uma dezena de partidos no Congresso. Não dá para governar sem dialogar com o Congresso e sem ter partidos que te apoiam. O governo Bolsonaro está aprendendo isso. Devagar e sempre, mas está aprendendo. Então, o governo chamou o Centrão para o governo, né? Não veio todo o Centrão. Não veio o MDB, não veio o DEM. O DEM tem uma relação confusa, né? Porque o DEM está no governo com alguns ministérios, mas não está oficialmente. Então, assim, porque é o partido do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, então é complicado. Mas o que acontece? Uma parte do Centrão veio, uma parte do Centrão não veio. Hoje o governo vai ter ali na casa dos 200 votos, o que já barra impeachment e aprova um monte de coisa. Não aprova emenda constitucional que você precisa de 308, né? Mas esse movimento de normalização tem 2 consequências. A primeira é, o governo fica mais estável e tem melhor possibilidade de avançar em causas, quaisquer que sejam as causas que o governo quer avançar. Mas, de outro lado, tem um outro problema, gente. O problema é como é que você vai explicar para a militância que o Centrão entrou no governo. E esse é o dilema do presidente Bolsonaro. E aí vem, a partir de todo esse panorama, alguém vira e fala, tá, Creomar, aí você já falou 15 minutos e o Weintraub nisso tudo, né? E aí vem, o Weintraub nisso tudo. Eu sou meio obcecado em limpar relógio, então estou limpando aqui o vidrinho. O Weintraub nisso tudo, né? Weintraub é um representante típico do discurso político ideológico que elegeu o Bolsonaro naquilo que ele tem de núcleo mais duro, isso quer dizer, o olavismo, né? O olavismo foi um substrato, ainda é em alguma medida, dessa plataforma conservadora que levou o Bolsonaro à presidência da República. E não por acaso, né, o Bolsonaro designou um olavista para as relações exteriores, que é o ministro Ernesto, um olavista para a educação, que é o ministro Weintraub. E por que ele designou os 2? Porque o olavismo tem um componente revolucionário. Então, onde eu transformo o país em termos de mentalidade? Eu transformo na imagem e nas relações que o país tem no exterior e transformo na agenda educacional, entende? Para isso que o Weintraub está lá, transformar dentro dessa lógica que é distinta, que é, em algum sentido, de destruição criativa na percepção do governo Bolsonaro. Só que qual é o problema? À medida que Weintraub foi se estabelecendo no Ministério da Educação, foram surgindo, obviamente, os confrontos. Confrontos com o legislativo, confrontos com o setor educacional, confrontos com o próprio governo, confrontos para todo lado. Porque o Weintraub é um ministro que tem uma percepção muito clara de que a função dele é de gerar desconforto e embate para avançar um tipo de agenda.
tá? Só que aí vem um ponto. Imagina dois trens em direções opostas. Um trem é a ideia do confrontacionismo do Weintraub. O outro trem é a necessidade de estabilização e de normalização do governo do presidente Bolsonaro. Esses trens estão próximos a colidir. E eles estão próximos a colidir por quê, gente? Eles estão próximos à colisão porque, em algum sentido, o presidente da República precisa de apoio parlamentar e precisa de pedaços do governo para conceder apoio parlamentar. Lembra, para quem está acompanhando a live aí há algumas semanas já, lembra quando a gente falou que em algum momento, o Centrão ia vir para a primeira página da foto? O Centrão está começando a vir para a primeira página da foto, o Ministério das Comunicações, né? À medida que um ministro do Centrão entra na primeira página da foto, o que é que acontece? Os outros partidos também vão querer ministérios. E aí esse esforço de normalização vai empurrando para trás a ideia de confronto. Não significa dizer que a narrativa do presidente vai mudar, a narrativa do presidente pode permanecer igual, mas ele vai criar histórias novas para justificar a entrada dessa turma no governo, né? E nisso entra o Weintraub na alça de mira. Por quê? Porque, obrigado, Leonardo, tá gostando da análise. Obrigado, cara, é feito com muito carinho aqui, né? Eu costumo dizer que eu tenho a audiência mais maneira do Instagram, né? Somos poucos, mas muito bons, sempre tentando aprender. O que acontece então? O Weintraub fez tantos inimigos que uma eventual queda dele não é ruim para o presidente da República. E aí reparem o quanto que o processo hoje é duro, né, para ele como ministro. O presidente da República, que nas últimas semanas, com exceção dessa última, mas nas últimas semanas fez várias ações de ir à rua, confraternizar com as pessoas, andar sem máscara, não sei o quê, comentando a ida do Weintraub ao acampamento dos 300, onde filmaram ele falando algumas coisas, disse: o ministro foi pouco prudente. Né? Olha só o que a gente entende dessa frase. Que o presidente Bolsonaro entende que até para ele a situação hoje é complicada, porque a oposição também está na rua, né? Que ele precisa construir uma espécie de normalização mínima da situação política, porque a situação política para ele não é boa, né? E aí ele diz que um dos ministros, talvez mais ideologicamente alinhados com ele, não foi prudente. Significa dizer o quê? Que há dois tipos de pressão que forçam uma normalização do governo hoje. Uma que é de dentro, representada pelos arquitetos da estabilidade, né? Esse nome é bom, deem créditos ao Léo Barreto, né? E a segunda que é de fora, que vem da pressão do STF agora. As ações do STF contra a militância bolsonarista, ações de busca e apreensão, algumas prisões, tendem a forçar o governo a uma normalização. Porque parece que o governo entendeu que não dá mais para ter uma guerra em duas frentes. Então o governo vai ter que escolher. Provavelmente Bolsonaro faça a escolha, aí é uma hipótese. Bolsonaro vai ter que escolher se ele vai até o fim com esses militantes ou se ele deixa os militantes para lá e salva o governo. Então, esse é o ponto, tá? E aí eu vou parar por aqui e vou para as perguntas, belezinha? Quero agradecer as pessoas que estão chegando aí, elogiando, né? Nós temos 3 perguntas, né? Vou começar pela primeira aqui. Tem 3 perguntas, né? Todas do Pedro. Vão mandando as perguntas, gente. Use a ferramenta de interrogaçãozinha do Instagram, tá bom? Eu me lembro... Pergunta do Pedro Rebelo, né? É um comentário com uma pergunta. Como eu sei que não é todo mundo que consegue ver, eu leio, tá? Eu lembro de quando você comentou que não havia centrão na foto de ministros. Agora tem. O que muda? Pedro, eu acho que mudam 2 coisas. A primeira é que o resto do centrão também vai querer sua fatia do bolo, o que é natural, né? Vamos lembrar o seguinte, no governo Dilma, por exemplo, que foi um governo que teve muita dificuldade de articulação, Dilma chegou a ter 39 ministérios e no fim tinha 35. Por quê? Porque foi entregando, né? Foi entregando as fatias à medida que um tá na... Se um tem, por que eu não tenho? Esse é o ponto. Porque aí vem, o governo precisa de todos os votos. À medida que ele precisa de todos os votos, ele tem que, de fato, dar pedaços. E como ele deu um pedaço, dividindo o Ministério do Marcos Pontes em 2 e entregando o Ministério das Comunicações para um membro do Centrão, mesmo que o presidente diga isso não tem a ver com o Centrão,
Os parlamentares vão dizer, eu não me importo, eu quero a minha fatia das políticas públicas, porque tem eleição e eu tenho que mostrar para o meu eleitor que eu estou fazendo algo. Então, isso muda. Aumenta o pedágio em si, tá bom? Obrigado pela pergunta, meu velho. Vamos lá, a segunda. Como você fez várias, eu vou aqui na segunda sua, bicho. O que pode ocorrer com a desidratação do núcleo ideológico do governo? Então, Pedro, eu acho que se nós seguirmos esse caminho de que esse núcleo ideológico vai perder um pouco de força, talvez eles passem por uma depuração, né? Assim, a gente vai ter que observar com muita calma os impactos desses dois inquéritos, o dos atos antidemocráticos e das fake news, sobretudo em uma variável que é muito importante. Caso exista ligação entre esses militantes e gente dentro do governo, o governo vai ter muito problema. E aí esse núcleo ideológico vai ter muito problema para explicar a situação e pagar a fatura, né? Eu acho que esse é um ponto importante, tá bom? Mas eu acho que é cedo dizer, aproveitando já o professor André meteu um comentário aqui, eu já vou aproveitar ele. Eu não sei se isso vai significar um afastamento do olavismo, tá? A gente tem indicadores de que essa turma... há indicadores, inclusive, de gente dentro do Palácio do Planalto que diz que o Weintraub entrou num modo de construir um projeto político próprio. De que ele acha que há ressonância para isso. Eu não sei se isso é verdade, é uma hipótese, né? Se ele entrar nesse caminho de construir um projeto político próprio, aí, cara, né? Assim... a gente vai ter uma ruptura. E aí o bolsonarismo vai ter o governo, mas pode perder um pedaço de militância, né? Essa é uma pergunta bem legal, né? Que grau de estelionato eleitoral pode ser considerado a entrada do Centrão no governo? Essa é uma pergunta legal em termos de Brasil, né? Assim, acho que os nossos últimos governos sempre tiveram um quê de estelionato eleitoral em algum sentido. Eu creio que o governo tem um problema para explicar isso para o seu eleitor, né? O governo vai ter um problema. Eu, analista, acho natural que o governo tenha necessidade de construir base de sustentação, tá? Sendo muito honesto. Mas lembra, eu, analista, normalmente não caio nas balelas eleitorais, né? E todo candidato tem suas balelas eleitorais. E aí vem, mais importante do que isso ser estelionato eleitoral ou não, Pedro, se você me permite o comentário, é tentar entender se o eleitor do Bolsonaro vai interpretar isso como estelionato eleitoral ou não. Porque até o presente momento ele não interpretou como. E aí vem o papel da militância. Isso é importante. Tá bom? Obrigado pela pergunta, cara. Vamos aqui mais uma. Vamos na pergunta. Gente, eu vou na pergunta aqui da Janaína, que foi quem deu o tema da live, né? Muito obrigado, Janaína, por ter feito o tema, por ter oferecido o tema. O governo está com medo do processo no TSE. O judiciário disse que não justiça disse que não se quer diálogo permanente. Vamos aqui ver se tem outra pergunta. O governo tem medo mesmo do processo do TSE. Vamos lá. Você acha que o presidente espera um eventual pedido de demissão? Ou se a pressão subir ele toma essa decisão? Então, Janaína, eu creio que para o Weintraub em específico, o presidente gostaria que ele pedisse demissão. Porque tem a variável base eleitoral, né? Tem a variável militância nas ruas. Então, para o presidente Bolsonaro, o ideal seria uma saída honrosa, né? Na Esplanada gostam desse termo, saída honrosa. E a saída honrosa seria o quê? O Weintraub pediria demissão, o governo acharia uma outra caixa para ele ficar. Hoje de manhã surgiu um boato muito forte de que o governo designaria para alguma embaixada, por exemplo, e aí ele sairia por cima, né? E iria embora e não teria ruptura do ponto de vista do que ele representa junto à militância. Eu não sei te dizer sinceramente se isso vai acontecer tendo visto o temperamento. Tudo vai depender dos diálogos, né? Eles tiveram um diálogo ontem e me parece que vão ter um diálogo hoje de novo, né? E aí esse ajuste é o que vai dizer pra gente quais são os próximos passos. Mas lembra, vamos pegar aqui um registro recente. O governo sofreu muito com pedidos de demissão feitos por alguns ministros, especificamente dois, né? O pedido de demissão do Mandetta, que não foi pedido de demissão, né? Ele foi demitido, e a saída do Moro. O governo gostaria, ou o que me parece em termos de análise, é que o governo gostaria que esse tipo de processo fosse menor,
né? Que essa distensão, essa eventual saída do Weintraub fosse pacificada, que significa dizer o quê? O governo designa para alguma coisa e ele vai embora, que é mais ou menos o que aconteceu na saída do Osmar Terra e a ida do Onyx Lorenzoni para a cidadania, né? Não sei se vocês vão se lembrar. O que aconteceu? Foi muito pacífico. Osmar Terra saiu, voltou para o Congresso, o Onyx Lorenzoni assumiu a cidadania, teve-se uma cerimônia muito tranquila, inclusive fui nessa cerimônia no Palácio do Planalto, cerimônia muito tranquila, acabou, tudo bem. A gente não sabe, e aí a gente precisa de dois elementos, né? Qual a disposição do Weintraub de fazer uma saída pacífica, né? Se ele tiver ambições políticas, e qual a capacidade do presidente de convencer o Weintraub a fazer uma saída pacífica, entendeu? Acho que esse é o ponto. Vamos aqui. Vou voltar aqui na pergunta do professor André Lopes, né? Bolsonaro tende a se afastar do olavismo? A reunião de hoje entre os dois sinaliza possível saída? Então, eu creio que o Bolsonaro tem uma relação complexa com o olavismo, né? Porque ele está pressionado, de um lado, pela necessidade de manter a turma coesa e a turma apoiando a ele como presidente, e de outro lado ele tem que governar, não dá mais, né? Assim, pandemia, recessão, crise política, crise institucional, uma hora os tomadores de decisão podem acordar pensando que Bolsonaro é parte do problema e não parte da solução. E aí é o pior dos cenários. Vamos lembrar, quando o sistema político entendeu que Dilma era parte do problema e não parte da solução, a Dilma rodou, né? O Temer, ao contrário, conseguiu sobreviveu no TSE, sobreviveu no Congresso, a muito custo, a muita pena, mas ele sobreviveu. Acho que o Bolsonaro entrou num modus operandi em que ele tem que sobreviver, né? Sobreviver. E sobreviver pode envolver a construção de lógicas novas, de posicionamentos novos, de ações novas, e isso gera dificuldades para ele, né? Mas há um descontentamento do olavismo com Bolsonaro e possivelmente há um descontentamento de Bolsonaro com o olavismo, né? Como ideia. Isso é um ponto, tá bom? Obrigado, professor. Vamos aqui. Mais uma pergunta. A emoção move mais a militância do que a razão? Me parece que a militância não reflete sobre a proximidade com o Centrão. Pri, efetivamente, a emoção move mais a militância, qualquer uma, não é só a militância do Bolsonaro, qualquer militância é mais movida por emoção do que por razão, tá? Se você quiser uma indicação de leitura, eu posso te dizer para ler um cara chamado Brian Jones. Ele fala da racionalidade limitada pelas emoções, tá? E assim, toda militância política é mais emocional que racional. Não quer dizer que o cara seja irracional. Quer dizer que tem um componente de uma força emocional que move o indivíduo na direção daquela causa e ele fica amarrado naquela causa emocionalmente, tá bom? Muito obrigado. Vamos mais uma. Vamos lá. Pergunta do Leonardo. Diferentemente do Weintraub, o Ernesto Araújo ficou blindado pela não divulgação de suas falas na reunião institucional? Sem sombra de dúvida. Eu creio que o Ernesto sofre muitas pressões, mas vamos lembrar o seguinte: o tema relações internacionais é um tema menor, né? É um tema menor, é um tema de menor impacto, é um tema que gera menor pressão, né? sobre da opinião pública sobre o ministro. Então, não há tanta comoção para derrubar o Ernesto como há comoção para derrubar o Weintraub, né? Mesmo porque o Weintraub é ainda mais político do que o Ernesto, né? Ele assume posições mais drásticas que o Ernesto. Vamos aqui, tem mais uma, né? Opa, não foi? Foi, né? Essa pergunta é excelente, hein? Podemos esperar um novo ministro mais alinhado ao olavismo, com menos gogó, ou indicado pelo Centrão? Depende de quê? Depende do momento. Lembra que era o antecessor do Abraham Weintraub? Ninguém lembra, né? Era um professor da ESG, né? Que durou muito pouco, porque criticaram tanto o professor, ele sofreu tantas pressões, que ele foi desligado, né? Não aguentou. E aí veio o Weintraub, que era, em algum sentido, subiu, né, o volume e criou
o burburinho e o confronto que o governo desejava na agenda de educação. O governo queria esse confronto na agenda de educação porque alguns pedaços da agenda de educação são tradicionalmente rivais do bolsonarismo, né? Sobretudo o pessoal das universidades federais. Tem-se essa cultura no discurso bolsonarista que a Universidade Federal é o inimigo, como ente, né? Então o Weintraub serviu a esse propósito e tem servido a esse propósito muito bem, né? Mas de fato há uma questão uma variável que é importante, que é saber como vai estar o termômetro político no momento em que ele sair, se ele sair, né? E aí, à medida que isso gire, a gente tem mais dificuldades, tá bom? Vamos esperar, tem que esperar. Tem algumas respostas que é melhor esperar do que dar uma resposta ruim, né? Vamos lá. Em que medida o esticar a corda pode afetar a governabilidade do presidente? Excelente pergunta, Flávia. Eu creio que primeiro a gente tem que tentar entender o que é o esticar a corda, né? Porque a entrevista do Ramos, ele disse que a oposição não devia esticar a corda. E a oposição acha que o presidente estica a corda. O que me parece? Me parece que o presidente Bolsonaro, dentro do seu perfil de confronto e de avanço constante, né, em determinado tipo de agenda, criou uma lógica nesse primeiro ano e pouco de governo em que ele queria sempre estar na ofensiva e sempre ter o monopólio da narrativa política. E ele tem, tá? O presidente Bolsonaro, até o presente momento, tem completo monopólio da narrativa política. Isso quer dizer, só se fala de política no que envolve o presidente, só se fala disso o tempo todo. Só se fala do presidente o tempo todo. Então toda a narrativa gira em torno do presidente Bolsonaro. Só que talvez haja uma interpretação equivocada, desse grupo político mais ideológico, sobretudo esse grupo político olavista, de que há espaço para fazer uma revolução de mentalidades e costumes como eles querem fazer, né? Assim, de que é mudar a forma como o Estado e a sociedade brasileira estão construídos hoje. Eles acreditam que é possível fazer isso, né? Em algum sentido, o discurso é revolucionário. E aí a funcionalidade do Weintraub na educação, do Ernesto nas relações exteriores, da Damares, do Onyx, a ideia é fazer um tipo de revolução de mentalidades, em algum sentido. O problema fundamental é que, como toda militância, e eu volto na pergunta feita pela Priscila, né? Como toda militância emocional, às vezes esse componente emocional perde a percepção estratégica do processo político. E aí o que eu estou dizendo é o seguinte: é óbvio que alguns dos militantes do bolsonarismo provocaram as suas próprias prisões, porque acreditam que no momento em que eles saiam das prisões, eles vão ter a possibilidade de angariar recurso midiático relacional com o fato de terem ido para a prisão. Na cabeça deles isso funciona assim. O ponto fundamental é saber, né, à medida que eles fazem esse tipo de evocação, se eles vão sair da cadeia, né? Acho que esse é um ponto importante. E 2, né, se o governo consegue sobreviver a esse tipo de provocação constante. E me parece que nessa ideia de tudo ou nada que o governo Bolsonaro fez, né, até esse momento em que ele começou a se aproximar com o Centrão, essa ideia de tudo ou nada, de usar as ruas, de usar muita estratégia de diversionismo comunicacional, né? Diversionismo é quando você chama a atenção para uma coisa que não é o principal, tá? Vamos imaginar o seguinte: o principal é isso aqui, essa caneta, ó. E aí eu vou riscar o nariz de vocês com essa caneta. Só que enquanto você está preocupado, só que se você estiver olhando para a caneta, você não vai deixar eu riscar seu nariz. Só que se eu falar que tem um cachorro lindo andando na rua, você vai olhar para o cachorro. Eu vou lá e risco o seu nariz. Esse é um governo que tenta muito usar de uma estratégia de diversionismo comunicacional. O Trump faz isso, o Orbán faz isso, né? Um monte de gente faz isso aí nesses governos tanto mais à direita, né? Nessa onda da nova direita. O problema é que a pandemia veio para arrebentar isso, né? E a primeira reação do Bolsonaro, a reação do Trump em relação à pandemia foram reações diversionistas. Se é uma gripezinha, vai dar nada. Quando o número de casos explodiu, eles tiveram que lidar com a realidade. O Trump mais rápido que o Bolsonaro, porque o Trump tem eleição, né? Se o Bolsonaro tivesse uma eleição aqui esse ano, que ele tivesse envolvimento direto, provavelmente a reação teria sido outra, tá? Mas como não tem, ele acredita que dá tempo da turma esquecer e ele focar em outras agendas.
Mas eu vejo, Flávia, que esse é um dilema. O dilema é até onde a corda estica, e me parece que o governo apostou que não teria uma reação do STF tão forte. O governo subestimou a capacidade do Alexandre de Moraes de reagir. E me parece hoje que o ministro Alexandre de Moraes é o que melhor entendeu o jogo e é o que mais tem disposição de enfrentar essa lógica dos atos antidemocráticos de um lado e das fake news de outro. E isso colocou o governo numa situação que é de defensiva. E aí o governo vai ter que rearticular e manobrar suas ações no sentido de criar algum tipo de estabilidade. E aí, nesse aspecto, por exemplo, uma demissão de Weintraub, de Damares, né, ou do Ernesto, que são ministros mais polêmicos, e a colocação de ministros menos polêmicos é um sinal de pacificação que facilitaria a vida do governo. Eu não sei se o governo quer fazer ou se vai fazer devido ao aspecto do impacto disso sobre a militância. Mas que hoje, certamente, o presidente já entendeu que demitir Weintraub, Damares, ou trocar o chanceler facilitaria a vida do governo, eles entendem. Se vão fazer outra coisa, porque aí é a relação entre racionalidade e emotividade, né? E aí vai caber a cada um de nós observar, a mim especificamente analisando, conversando aqui com vocês, e a gente entendendo esses processos, né? Gente, olha só, nós temos 38 minutos de live. Se mais alguém tiver uma pergunta, eu respondo. E Flávio, obrigadíssimo pela pergunta, viu, querido? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que passou aqui nos comentários. Um diálogo praticamente unilateral, da Lidiane, né? Tem aqui uma galera batendo palminhas, obrigado a todos. Comentário do professor André, comentário do El aqui. Pedro responde as perguntas, o pessoal elogiando. Silvia, obrigado, Silvia. Turma que tá toda por aí, né? Obrigado a quem chegou. Minha irmã entrou. Obrigado, irmã. Beijo, né? Boni mandou um demorou aqui, não sei o que era, mas tamo junto. Tô vendo todo mundo aqui. Josué, Priscila, todo mundo que entrou por aí. Um prazerzão sempre receber vocês. Então vamos ver. Janaína que... Pouco se fala das entregas. Que entregas, querida? Contextualiza um pouquinho para mim, Bruna, só para eu entender essa questão das entregas. Que aí eu perdi. Ah, tá. Bruna, legal, vou responder sua pergunta aí. Seja bem-vinda, viu? Weintraub não poderia sofrer impeachment por não executar seu papel? Então... Bruna, eu não sou advogado, tá? Tem uns advogados aí, então não sei se o ministro pode sofrer impeachment, tá? Eu não sei se é o termo jurídico correto. O que me parece é que quando a gente fala de entregas como um todo, entregas de políticas públicas, agora eu entendi, de entregas de políticas públicas como um todo, o governo tem um problema em uma série de agendas. Mas aí, como eu te falei... A ideia narrativa e discursiva o professor André Lopes disse que pode, então pode, que o cara sabe tudo de direito. A ideia discursiva, a ideia narrativa é dizer que você olha para o outro lado e não vê as entregas, né? Eu creio que há uma dificuldade aí para esse processo e que vai passar diretamente na questão da vontade do ente que vai fazer esse julgamento, né? Agora, de fato, há um problema no que envolve o ministro Weintraub, porque ele criou dissensos em todos os lugares onde ele passou. Ele vai ter que administrar isso. E, em última instância, quem vai administrar o legado dele é o governo, né? Então, há dificuldades, há muitas dificuldades. Eu não sei se ele cai, tá? Eu não sei, eu não cravaria, não. Mas que uma eventual queda facilitaria a vida do governo, isso sim. Bruna, obrigado pela sua pergunta, obrigado às pessoas que estão comentando, agradecendo as lives aí, obrigado ao professor André que deu aquela força pra gente na questão jurídica. É sempre um prazer. Pessoal que está entrando agora, queria convidar vocês para virem papear com a gente amanhã a partir do meio-dia. Essa live vai normalmente de meio-dia a meio-dia e 40, de segunda a sexta. Vem papear comigo aí, é sempre um prazer falar com vocês. Segue a gente no Instagram, marca a gente.
Todos esses conteúdos vão depois para o YouTube, tá bom? Isa, eu não falei do Salles e agora não dá mais tempo. Se você quiser, proponha isso aí que a gente discute sobre ele amanhã, pode ser? Gente, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Se puder, fique em casa. Se for para a rua, distanciamento social, use máscara, lave muito as mãos, né? Higiene é importante nesse momento, é importante em todos os momentos, né? Mas nesse é mais importante ainda, né? Higiene é sempre bom, tá, rapaziada? Então, fiquem bem, se cuidem e lembrem-se, análise não é conversa de bar e esse é um espaço de análise política. Fiquem com Deus. Beijão, se cuidem, até, tchau, tchau.